E fala pilotos, começando mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar absolutamente tudo sobre uma moto que vocês me pedem muito, tanto aqui no nosso canal no YouTube quanto lá no Instagram, Honda Africa Twin 1100. Esse número 1100 é tão emblemático para a história do motociclismo, principalmente para as motos da Honda. Então hoje se preparem porque nós vamos falar absolutamente tudo sobre Africa Twin 1100 Adventure Sports. Então vem, bora comigo pro vídeo. Sameirão, velho! Então eu já vou começar falando para vocês sobre motor e transmissão dessa moto, que é um conjunto bem especial, principalmente a transmissão. Muita gente tem curiosidade para saber o que é uma transmissão automática e como funciona uma transmissão automática em uma motocicleta. E de início eu já vou falar para vocês que não é uma transmissão automática, igual vocês conhecem de um automóvel, de um carro. Essa é uma transmissão mecânica automatizada, o que traz uma experiência muito diferente de uma experiência que você possa ter num carro com transmissão automática, né? Então aqui basicamente é um câmbio mecânico de 6 velocidades e o acionamento é por um conjunto de sanduíche duplo de embreagem. Murilão, como é que funciona isso? Você tem uma marcha engatada e já dando carga com um sanduíche de embreagem e o outro sanduíche de embreagem já tem uma marcha pré-engatada pronto para a hora que você fizer o acionamento manual ou a hora que a ECU mandar a informação para fazer a troca de marcha, essa troca de marcha seja feita da maneira mais rápida possível e mais prazerosa possível. E aí vocês vão me perguntar, mas como essa troca de marcha é feita? Ela pode ser feita de duas maneiras. A troca de marcha ela pode ser feita 100% automática através do acionamento da tecla D, onde a moto ela funciona, as trocas de marchas funcionam como se você estivesse num carro automático, literalmente você só clica no D e as marchas elas vão trocando totalmente automáticas. Ou você pode ter a opção também de fazer a troca manual, que na minha opção é bem legal. Caio, vem aqui, vou mostrar, nós temos duas teclas aqui no punho de luz do lado esquerdo, a tecla mais, aqui você sobe marcha, e a tecla menos, aqui você baixa as marchas. Eu vou pedir para o editor colocar na tela aí para vocês um trecho onde eu estava com essa moto pilotando e a GoPro no capacete, para que vocês possam ver o quanto a gente consegue trocar essas marchas numa rotação bem mais alta do que a moto trocaria, a ECU da moto trocaria, se nós estivéssemos andando no modo drive, no modo automático, no modo 100% automático. E agora vamos se divertir um pouquinho com o câmbio automatizado. E eu falo automatizado, e esse é o termo porque esse não é um câmbio automático com um conversor de torque, como se tem tradicionalmente em carros, né? Esse é um câmbio mecânico, exatamente um câmbio mecânico que você tem na sua moto, mas o acionamento dele é todo automatizado, via solenoides, via eletrônica, e acionado por embreagem com dois pacotes, é dupla embreagem. Então, para mim acionar a moto, ela está engatada em sexta marcha aqui. Se eu quiser reduzir marcha, tem esse botão aqui, ó, com o símbolo de menos. Aqui eu consigo diminuir as marchas. Vocês estão vendo aqui o número 6, então eu consigo colocar, ó, quinta marcha, quarta, terceira, segunda e primeira. Vocês estão vendo aqui, ó, e agora eu estou trocando no manual, na tecla aqui na frente, ó, aqui no meu dedo indicador eu posso subir as marchas e aqui no polegar eu desço as marchas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês como o câmbio ele aceita uma pilotagem esportiva, ele aceita reduções um pouco mais bruscas de marcha. E quando eu falo um pouco mais bruscas, eu estou sendo bem conservador, porque eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar no modo manual, que é acionado aqui pela tecla A ou M, e aqui eu mesmo faço as trocas da marcha. E se eu não trocar a marcha via os dois botões aqui do punho de luz esquerdo, a rotação ela vai até o limitador de todas as marchas. Eu quero ilustrar isso aqui para vocês. Eu vou entrar no acostamento agora e vou fazer uma redução das marchas de uma maneira um pouco mais agressiva, ó. Acostamento, sexta marcha, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Vocês estão vendo que é muito parecido com o funcionamento de um câmbio mecânico, aceita praticamente qualquer redução em qualquer rotação de marcha, ó. Vou pegar, por exemplo, em segunda marcha aqui, ó. Vou acelerar, vou deixar em rotação alta, ó. Vou tirar a mão e vou engatar a primeira, ó. Olha como entra e vai próximo de 8.000 RPM, que já é quase rotação de limitador desse motor, ó. Primeira marcha, 8.000,
terceira marcha, quarta, quinta e sexta. Eu mesmo estou trocando as marchas via os dois botões aqui do punho de luz. A minha grande dúvida quando eu peguei essa moto para fazer o test drive é se uma moto automática, com transmissão automática ou automatizada, ainda iria proporcionar aquele prazer em pilotar, aquele prazer em você estar sincronizado, em ter aquela conexão do piloto com a máquina, em estar trocando de marcha. Então essa era a minha grande dúvida, esse era o meu grande questionamento. E hoje, se eu pudesse classificar qual é o ponto que, ao meu ver, foi o ponto mais positivo na Africa Twin, nessa versão, com certeza é o câmbio automático, porque ao invés dele tirar a conexão do piloto com a máquina, ele causa uma dúvida tão grande de como pode um sistema funcionar tão bem, funcionando de maneira automática, que isso acaba aumentando a conexão do piloto com a máquina e causando uma certa curiosidade e um interesse em entender como funciona esse sistema e como funciona também. Então, esse sistema de câmbio automático nessa moto, vocês vão ver ao decorrer do vídeo, que é super legal para quem é entusiasta e para quem gosta de usar a moto de uma maneira um pouco mais racing, numa tocada um pouco mais forte, é realmente muito legal. E eu confesso para vocês que uma grande dúvida que eu tinha antes de ter pego essa moto para fazer essa avaliação, esse review completo para vocês, é se esse tipo de transmissão automática continuaria transmitindo aquela conexão entre homem e máquina, entre piloto e a motocicleta, de você poder cambiar, ter a experiência de apertar a embreagem, deslizar um pouquinho a embreagem. Então isso era uma coisa que despertava muito a minha curiosidade, e eu falo para vocês com toda certeza que esse sistema de câmbio automatizado funciona tão bem e é tão prazeroso quanto uma pilotagem. E assim, ele desperta uma curiosidade de como ele funciona tão bem e acaba criando uma experiência ainda maior, porque a gente fica... funciona, a marcha ela entra tão legal, naquela hora que eu iria adiantar uma marcha, andar com aquela rotação um pouquinho mais baixa, com pouca carga, com pouco TPS, ela vai jogando marcha para cima, isso é muito legal. A maneira como a programação das trocas de marcha foi feita nessa motocicleta é uma coisa primorosa. Às vezes você está numa subida de terceira marcha, você pede um pouquinho mais de TPS, muitas vezes ela não joga a segunda, ela explora todo o torque desse motor aqui, que tem 10,5 kg de torque a 7.000 RPM, então ela explora toda a faixa de torque do motor, usando a marcha mais assertiva possível, como se um piloto estivesse em cima da moto fazendo as trocas de marcha. E aí vai ter muita gente que vai me perguntar, mas Murilo, as trocas de marchas, elas são rápidas realmente? Pessoal, para quem já teve a experiência de pilotar um carro que tem esse sistema de embreagem DCT, é uma experiência totalmente diferente, são trocas extremamente rápidas. E eu garanto para você que uma troca feita por esse tipo de câmbio, por esse tipo de embreagem, é mais rápida do que 90% dos pilotos que estão por aí. Essas trocas de marcha aqui, elas são instantâneas e elas trazem sim uma conexão muito grande entre máquina e piloto, exatamente, eu não digo exatamente igual, mas 90% do que seria uma troca de marcha que você faz numa moto com transmissão manual. Então, se você me perguntar, Murilo, você gostou de andar numa motocicleta com câmbio automático ou automatizado, usem o termo que vocês quiserem aí, eu gostei e gostei bastante. Eu continuo achando que a experiência do câmbio manual é muito legal, mas a experiência do câmbio automático traz um outro nível de experiência. E essas duas opções que nós temos aqui na Africa Twin, de trocas de marcha manual aqui no dedo e as trocas de marcha totalmente automáticas no modo drive, são totalmente funcionais, são totalmente eficientes. É uma experiência muito diferente e eu convido você para fazer um test drive em qualquer concessionária Honda. A maioria das concessionárias Honda tem essa moto aqui à pronta entrega. Queria agradecer a Honda Freire Motos de Marília, que nos emprestou essa moto para fazer todos esses testes. Se você é de Marília e região e quer testar essa moto em loco, vem até Marília, vem até a concessionária Freire Motos, que você vai poder pegar a Africa Twin e fazer um test drive assim como nós fizemos. E agora vamos falar um pouco sobre o motor da Africa Twin, o coração 1.100 cilindradas, que na verdade não é 1.100 cilindradas, é um 1.084 cilindradas. É um motor que tem 2 cilindros, pistão de 92 mm por 81,5 de curso, e uma taxa de compressão de 10:1. Esse motor ele gera 99 cavalos a 7.500 RPM e 10,5 kgfm de torque a incríveis 6.000 RPM, uma rotação baixa para gerar tanto torque assim. Claro, é um motor injeção eletrônica e também com acelerador eletrônico. Como é que funciona isso? O acelerador não tem mais aquele tradicional cabo que abre ali a borboleta, né? O que abre a borboleta aqui e ajuda a fazer todo o controle de potência é o acelerador eletrônico, ou seja, não tem cabo ali entre a manopla do acelerador até o corpo de borboleta.
É um motor que tem refrigeração a água, claro, e essa moto ela pesa incríveis 206 kg a seco. Essa não, né? A versão manual pesa 206 kg a seco e essa pesa 10 kg a mais, só lembrando que essa é a versão automática, 216 kg. É uma moto que tem tanque de 24,8 litros, quase 25 litros de capacidade, ou seja, gera uma autonomia bem bacana, bem tranquilo, 500 km. E a Africa Twin vem calçada dos pneus Bridgestone, aro 18 polegadas atrás, da medida 150, 70, aro 18. E na dianteira, pneus de 21 polegadas, também Bridgestone, modelo Baltilax, nas medidas 90, 90, 21. Só lembrando que são pneus sem câmera, o aro ele tem uma cor maravilhosa aqui, é um aro de alumínio na cor dourada que dá todo um plus aqui no visual da moto. E os raios eles são fixados de maneira externa, ou seja, são pneus que são sem câmera que facilitam o reparo em caso de algum corte ou furo aí na estrada de terra. E olha que legal essa apresentação, a hora que inicia a moto, a hora que o painel começa a funcionar, vem o logo bem bacana da Africa Twin ali. Só lembrando que a Africa Twin ela conta com dois painéis, né? Um painel central, um dash central, com 6,5 polegadas e um painel auxiliar na parte de baixo aqui que traz as informações básicas de pilotagem, a velocidade, a marcha engatada e a quilometragem e todas as luzes de advertência, tudo isso no painel inferior. Só lembrando que o painel da Africa Twin tem uma exclusiva função de touchscreen, eu não tinha visto nenhuma moto até hoje que viesse dotada da função touchscreen. A Africa Twin ela controla os modos de potência através de 4 mapas pré-definidos entre urbano, gravilha, que é para terra, modo de usuário 1 que você pode configurar, o modo de usuário 2, esse era o modo onde eu estava andando, onde você pode configurar todas as funções, controle de potência, freio motor, controle de tração, você consegue controlar através da tecla G aqui também, a maneira como a embreagem ela acopla, então você pode ter uma embreagem que acopla de uma maneira um pouco mais agressiva e você pode ter uma embreagem também que acopla de uma maneira um pouco mais progressiva. Você consegue desligar o ABS da roda traseira para uma pilotagem mais esportiva em condições de terra. Só lembrando que a Africa Twin ela conta com freio duplo dianteiro com ABS e na traseira com freio a disco ventilado com ABS também. Todo equipamento de freio dessa moto é da marca Nissin e ela conta com um sistema muito diferenciado que é o Cornering ABS, que aplica a força ideal de frenagem considerando a inclinação que é medido pela IMU. A IMU é a unidade de gerenciamento inercial, ou seja, você pode ter um ABS que trabalha de uma maneira perfeita em condições de curva, então a IMU ela vai comparar a velocidade de roda da moto e o ângulo de inclinação, tudo isso medido em 6 eixos, para quê? Para que o ABS ele aplique a força máxima necessária para fazer a frenagem, mas mesmo assim sem fazer nenhuma das rodas perder aderência. E por fim aqui a letra S indica qual é o modo que a suspensão eletrônica está trabalhando. Só lembrando que a suspensão eletrônica dessa motocicleta é da marca Showa, dianteira e traseira, e atua em 4 níveis para que você possa ajustar perfeitamente a suspensão para qualquer terreno que você estiver pilotando essa motocicleta. Então vocês estão entendendo o nível de tecnologia que tem embarcada numa moto Big Trail hoje. Antigamente o ápice da tecnologia ele vinha sempre primeiro nas motos esportivas e hoje a situação ela se inverteu um pouco. O ápice da tecnologia, o ápice do desenvolvimento hoje está vindo nas motos Big Trail. Um grande exemplo é a Africa Twin, que tem vários recursos que estão presentes só nessa moto. Eu não conheço nenhuma moto que tenha tanta tecnologia igual essa motocicleta aqui. O câmbio automático, a embreagem de acionamento com dupla embreagem. A Honda tem tanta tecnologia nesse painel que a Honda disponibiliza no site oficial uma espécie de um aplicativo ou um link para você poder mexer no painel, para você entender um pouco mais os recursos eletrônicos, que é tanta tecnologia embarcada que fica até difícil para o usuário entender inicialmente como usar todos os recursos tecnológicos que essa motocicleta tem. Por exemplo, é uma moto que tem sistema Apple CarPlay ou Android Auto. Eu desafio você a mostrar para mim, apontar para mim, ou deixa aqui no comentário qual outra motocicleta que tem esse recurso.
Então, pareamento com o celular, Apple CarPlay, poder trocar de música no punho da própria moto, poder aumentar ou diminuir o volume do intercomunicador no punho original da moto, sem ter que entrar em contato aqui com o intercomunicador. Tem uma motocicleta que tenha câmbio automatizado, mais um câmbio mecânico na mesma moto, onde você pode trocar as marchas aqui no punho de luz, no polegar ou no indicador. Então é muita tecnologia numa motocicleta que, se você for comparar, as motocicletas esportivas ainda não tem. Então, eu digo e repito, hoje o ápice do desenvolvimento, o ápice da tecnologia está chegando primeiro nas motos Big Trail e depois está vindo nas motos esportivas. E uma curiosidade sobre a Africa Twin, né? Caião, vem aqui, dá uma olhada. Vocês estão vendo que a moto é automática, então óbvio que a moto não tem embreagem. Mas o que seria esse manete aqui, do lado esquerdo, que seria o manete da embreagem, o lugar do manete da embreagem, né? Esse aqui é um freio de estacionamento, é uma moto automática, então freou, puxou a alavanca do freio de estacionamento para frente e a moto fica parada. Isso aqui é muito bom numa situação onde você está com a moto numa rampa e você não tem condição de estar com o manete do freio dianteiro puxado do lado de lá, ou não tem condição de estar com uma perna no chão e a outra na pedaleira para poder acionar o freio traseiro. Esse sistema ele conta com uma segunda pinça. Então aqui no disco de freio traseiro da moto nós temos uma pinça na parte de cima que é responsável pelo freio aqui do pé, e essa pinça aqui na parte de baixo, escondida por esse acabamento, é que faz o travamento do disco e da roda traseira através do freio de mão ou freio de estacionamento. E para soltar esse freio de estacionamento ou freio de mão é super simples. Aqui ele está acionado com um simples toque, você desarma ele. Mas aí você vai se perguntar, mas Murilo, eu não posso me confundir, achar que eu estou numa moto mecânica com câmbio mecânico e puxar o manete aqui achando que é a embreagem? Vem aqui, filma de cima, Caio, só para o pessoal entender, ó, que não é fisicamente possível você conseguir pegar esse manete. Eu que tenho a mão extremamente grande, super fora do normal, eu não consigo ter alcance para pegar o manete aqui do freio de estacionamento. Então, para pegar o manete de freio de estacionamento, eu tenho que tirar a mão do punho, puxar, e aí sim eu faço o acionamento da trava, e aí sim o sistema está funcionando, e para desarmar, um simples toque, a moto está solta. E um detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui do lado esquerdo da moto é o acionamento, a maneira como o câmbio funciona, né? Lembra que eu falei para vocês que esse aqui é um câmbio que ele é mecânico, porém ele é automatizado. Murilão, como é que funciona isso? Aqui dentro a gente tem duas pencas de engrenagem normais, como se fosse um câmbio mecânico, e aqui a gente tem um acionamento eletrônico e ele que vai fazer as trocas de marcha. Então é muito diferente de um câmbio automático, um câmbio automatizado. Então ouçam que você escuta o funcionamento do câmbio de uma maneira muito similar à maneira que o câmbio mecânico funciona. Por exemplo, eu vou ligar a moto, ó, vou desengatar. Na verdade, a moto sempre está desengatada, ela nunca para engatada. Mesmo que você parar com a primeira marcha engatada, quando você ligar a moto de novo, sempre vai estar no neutro. Então, um clique simples aqui, a moto liga. Quem controla o tempo do acionamento do motor de arranque é a própria ECU. Então, você não precisa ficar com o dedo ali no start. Um clique simples já vai ligar a moto. E agora eu vou engatar a marcha de duas maneiras. Quando eu clicar na tecla D, eu aciono o câmbio no modo drive, o câmbio está totalmente automático, ou eu posso acionar através da tecla M de manual, e aí sim o câmbio vai ter as marchas trocadas de maneira manual, como através das duas teclas de seleção de marcha. Mas ouçam a troca de marcha, ouçam como a moto engata a marcha, como o câmbio engata a marcha, e me digam se não é o mesmo barulho que a sua moto manual, a sua moto que você troca a marcha aí no pé, seleciona a marcha, ó, vou engatar. Tá vendo que não é um câmbio automático, é um câmbio mecânico automatizado. Agora eu vou desengatar, vou pôr neutro, ó. Vocês estão escutando esse barulhinho? É o mesmo barulho que o câmbio da sua moto faz a hora que coloca no neutro. Vem aqui, Caião, deixa aqui o celular bem pertinho, só pra gente capturar esse áudio, ó. Vou engatar a marcha, engatada. Filma ali a corrente, ó, que a corrente ela vibra quando aciona a marcha, igual a uma moto mecânica normal. Ó, engatada, e agora vou colocar no neutro. Vocês entenderam que o acionamento, todo o acionamento é feito da mesma maneira que a sua moto faz, mas a maneira como a marcha é engatada é tudo feito eletronicamente. É como se você tivesse um piloto a todo tempo escolhendo qual é a melhor marcha para o câmbio da sua moto estar selecionado. Então é por isso que eu falo, é uma moto que tem câmbio automático ou automatizado, ou um câmbio mecânico automatizado, que sim, ela passa uma grande experiência,
que sim, ela passa uma grande conexão. E eu digo para vocês com toda certeza que a maneira como esse câmbio foi programado e a maneira como esse câmbio funciona, ele está sempre trazendo a melhor opção de marcha a todo momento. Por uma pilotagem esportiva, sim, tem a opção de 3 níveis de troca de marcha esportivo, no S1, no S2 e no S3, onde a motocicleta ela permanece numa rotação mais alta, mesmo que você demande pouca carga, ela atrasa a troca de marcha, então ela faz o motor ter uma rotação, ter uma característica mais elástica. E quando você põe no D e tira a moto do modo manual ou do modo esportivo, aí sim ela vai trazer o máximo de eficiência, aí sim ela vai antecipar todas as trocas de marcha e vai estar sempre andando, sempre naquela faixa de rotação onde o motor tem a maior eficiência e tem a maior economia também. E agora eu quero falar para vocês um pouco sobre o sistema de iluminação dessa moto, que é um capítulo à parte. Na minha opinião, essa moto me lembra muito o olhar de um Ninja, de um Jaspion, assim. É um negócio bem bacana. O farol dessa moto ele conta com o sistema DRL, que são esses arcos aqui que estão sempre ligados durante todo o dia. E aqui nessa parte de baixo é o farol dinâmico, o sistema dinâmico de iluminação. Como funciona isso? Dependendo do ângulo de inclinação que você tem na motocicleta, dependendo da curva que você está fazendo com a motocicleta, esses faróis aqui eles acendem de maneira progressiva, comparada com o ângulo de inclinação que a motocicleta está. E ele ilumina o quê? Não mais agora a parte frontal da moto, mas sim a parte lateral direcionada para a curva que você está fazendo. Isso aqui em curvas à noite é uma coisa muito legal, super útil e faz a sua pilotagem ter muito mais segurança. Outra coisa que eu adoro na Africa Twin, e isso aqui, se eu não me engano, começou a vir nas Honda CBR 1000 2008, as setas aqui, as sinaleiras laterais, elas ficam sempre ligadas e assim que você faz o acionamento, indicando qual lado que você vai virar com a motocicleta, aí sim ela começa a piscar. A partir do momento que você desliga a sinaleira ela continua ligada. Isso aqui é uma assinatura visual muito marcante da Honda. Quando você vê uma Africa Twin vindo de longe, essa sinaleira e essa assinatura visual aqui do DRL, com certeza você bate o olho e você já sabe que é uma Africa Twin na hora. E ainda falando da parte de iluminação da Africa Twin, a lanterna traseira em LED e também as sinaleiras traseiras em LED. Na verdade, a Africa Twin ela conta com todo o sistema de iluminação 100% em LED, não tem nenhuma lâmpada halógena nessa moto. E já aproveitando que eu estou aqui na parte de trás da moto, eu quero falar sobre os bancos, porque vocês estão vendo que a moto está bem suja, né? A moto está cheia de bicho ali na frente. Eu andei com essa moto aqui por quase 800 km esse fim de semana, então eu estou fazendo esse review completo aqui para vocês. E o editor está colocando algumas imagens aí do passeio que eu fiz esse fim de semana, na terra e rodovia, porque eu quis testar de fato essa moto por quilometragem para falar com vocês com embasamento técnico, com experiência de uso, de como uma motocicleta dessa funciona. E o banco, na minha opinião, é um banco bem anatômico. Essa moto é uma moto que tem um apelo off-road muito forte, então vocês notam que a parte frontal do banco aqui parece muito uma moto de motocross. Então a parte frontal do banco aqui ela é bem fininha e a parte traseira aqui ela vai encorpando e vai ficando mais grossa. Numa espuma que tem uma densidade bem confortável e num banco que tem 2 níveis e o banco dianteiro ele tem um ajuste de altura. Aqui ele está no ajuste mais alto porque eu tenho 1,90 m, mas para você que é um pouco mais baixo você pode desencaixar o banco e encaixar o banco numa posição onde você baixa a altura da moto em 20 milímetros. Ou seja, se você subir numa Africa Twin e ela ficar um pouco mais alta do que você precisa ou um pouco mais baixa, você tem a opção de ajustar o banco aqui. Mas Murilo, 20 milímetros é uma distância boa, é uma regulagem boa do banco, pessoal. 20 milímetros são quase 2 dedos, né? A diferença entre você estar com um salto, literalmente, ou não. 20 milímetros é a diferença entre você colocar a base do pé e colocar a base do pé inteira no chão. Então esse ajuste aqui é fundamental, na minha opinião, deveria vir em todas as motos para que você pudesse fazer o ajuste fino da altura do banco em relação ao solo. Outro detalhe que eu gosto muito na Africa Twin é essa proteção que nós temos aqui para as mãos, porque é uma moto que tem um apelo off-road tão grande. Muitas vezes você está fazendo um passeio na terra ou uma trilhinha no modo mais hard, tem um amigo que dá uma patinada no pneu e às vezes acaba lançando alguma pedra, então isso aqui é uma proteção super eficiente para as mãos. Só lembrando que é uma moto que é muito eficiente para a terra, mas que também é muito eficiente para viagens, então é uma moto que tem controle de aquecimento de manopla que você pode controlar no painel touchscreen ou aqui no punho de luz do lado direito, qual é a intensidade, qual é a temperatura que vai trabalhar os aquecedores de manopla.
Para quem já fez uma viagem longa, já pegou chuva, sabe o quanto isso é útil. Para quem já fez uma viagem longa e pegou tempo frio, sabe quanto um aquecimento de manopla é extremamente útil e faz da sua pilotagem uma pilotagem mais confortável, mas também muito mais segura. Para quem já pegou tempo muito frio, sabe que quando você está pilotando aqui e aquele vento gelado está batendo na mão e você não tem uma fonte de calor, os movimentos dos dedos aqui, eles ficam todos comprometidos. O tempo dos movimentos da mão aqui, todos eles ficam bem comprometidos. Então, na minha opinião, toda moto de viagem deveria vir com um sistema de aquecimento de manopla. E aí vocês vão me perguntar, mas Murilo, só tem notícia boa, você só fala bem da Africa Twin, pessoal? Realmente é uma moto que é apaixonante, eu gostei muito da motocicleta, mas alguns detalhes eu senti que realmente faltou. Tem para você colocar disponível como acessório, mas como é uma moto de viagem, faltou o cavalete central para você fazer a manutenção, principalmente do sistema de relação. A Africa Twin, ela conta com um sistema de relação final por corrente, então aqui do lado esquerdo da motocicleta nós temos o sistema de relação final, coroa, corrente e pinhão. Na minha opinião, toda moto de viagem deveria vir com esse sistema, ao contrário do que muita gente diz que gosta de uma moto de viagem, uma Big Trail com sistema de cardan. Eu acho esse sistema muito mais confiável. Na minha opinião, é obrigatório uma moto off-road vir com um sistema de relação final por coroa, corrente e pinhão. Por quê? Eu já fiz várias viagens para a Argentina, para o Chile, viagens longas, e eu já tive problema com cardan, e quando eu tive problema com cardan, a moto foi para o guincho e acabou a minha viagem. E quando eu tive problema com o sistema de coroa, corrente e pinhão, em qualquer cidade que eu estava, tanto na Argentina quanto no Chile, eu achei o conjunto completo para trocar. Então, esse sistema, ele requer uma manutenção um pouco maior, mais diária, mais cotidiana? Sim, e deve ser feita lubrificação do sistema aqui a cada 150, 200 km, principalmente quando você pega estrada de terra, mas se esse sistema der problema, você vai em qualquer loja de moto, em qualquer autopeça, independente da cidade onde você esteja, e você consegue pôr a moto para rodar de novo. Se um cardan estragar em condições de viagem, meus amigos, muito dificilmente você vai conseguir, mesmo numa oficina autorizada da marca, a fazer a substituição completa do sistema de cardan. E outro detalhe que, na minha opinião, faltou na Africa Twin são os baús traseiros e baús laterais. Faltaram assim de série porque você pode tê-los como equipamento, você pode ter como acessório e comprar direto da concessionária Honda. E uma nova tendência que tem vindo nas motos 0 km hoje, GS 1300, Multistrada V4, é o sensor traseiro e o sensor dianteiro de ACC que te avisam quando tem algum veículo muito próximo na traseira, e eles trabalham em conjunto com o sistema de ABS e em conjunto com o piloto automático. O piloto automático que dessa motocicleta ele trava até 160 km por hora, e esse sistema de ACC, de sensor dianteiro, ele acaba funcionando como um freio. Quando você está com o piloto automático ligado, você vem a 120, 130 km por hora, velocidade de rodovia 110, você seta ali 110, e quando tem um carro na sua frente, um caminhão na sua frente, e muitas vezes você está distraído porque o piloto automático ele torna a pilotagem ali de maneira que você tenha menos atenção ali na rodovia, e muitas vezes você acaba se distraindo e vem um carro na sua frente e a moto ela tende a chegar muito próximo. O sistema de ACC ele freia a moto para você e evita que você tenha uma colisão traseira. Então esse é um sistema muito moderno, está vindo nas motos mais atuais, mas eu acredito que muito em breve também vai estar presente na Honda Africa Twin. E por fim eu queria falar um pouco da ciclística da Africa Twin 1100. É uma moto que tem tanto chassi dianteiro, chassi traseiro e balança traseira. Tudo isso é derivado da CRF 450, que foi desenvolvido no Rally Paris-Dakar. Então essa moto ela tem um apelo off-road muito grande, e tudo isso foi desenvolvido para que a parte traseira da moto ficasse com a massa na parte mais baixa possível, e é isso que faz da CRF uma moto tão boa, que tem um apelo tão grande para off-road, mas que também não deixa a desejar no on-road. Então uma das partes que mais se destaca, na minha opinião, após ter andado quase 800 km com a moto nesse fim de semana, com certeza é a ciclística. Ou seja, a Africa Twin é uma motocicleta que traz todo o DNA das pistas de corrida adaptada para o seu uso cotidiano, seja ele no uso on-road ou no off-road. Então a minha avaliação final é que a Africa Twin ela traz sim para você um ótimo custo-benefício, um motor extremamente eficiente, um motor extremamente econômico. Eu consegui médias acima dos 20 km com 1 litro de gasolina andando em velocidade de estrada. É uma moto que vai te trazer um ótimo custo-benefício tanto para você que pilota em viagens longas on-road, ou para você que tem um espírito mais aventureiro e gosta de encarar aquela viagem onde você vai passar dentro de um rio, onde você vai pegar longos trechos, longos deslocamentos em pista de terra.
Com certeza é uma das motos que tem um apelo off-road maiores que eu já vi nessa categoria de motos Big Trail e com certeza vai atrair a atenção dos entusiastas que gostam de fazer exatamente o que eu fiz com essa moto aqui. E agora falando um pouco sobre o comportamento do motor, eu que já tenho uma experiência com a Africa Twin 1000 cilindradas, Africa Twin versão anterior. Esse motor é um motor bem mais potente, é um motor que tem um comportamento bem mais explosivo. Eu tentei passar essa moto no dinamômetro, mas esse sistema de transmissão automatizada, ele não permite as trocas de marcha no dinamômetro. Por quê? Porque a central eletrônica da moto, ela entende que a roda traseira está girando, mas a roda dianteira não está girando. Então, isso aí gera um erro dentro do ECU e não permite as trocas de marcha serem feitas ali em cima do dinamômetro, mas a potência foi bem incompatível com o que essa moto mostra no manual de serviço. Mostrou 60 cavalos ali em cima do dino, mas nós só conseguimos passar essa moto em primeira marcha. E é aí que eu chamo a atenção de vocês o quanto esse motor é progressivo. O dinamômetro mediu 60 cavalos de primeira marcha numa moto que tem quase 100 cavalos, 99 cavalos e meio. Então isso mostra que a ECU da moto controla o acelerador eletrônico e faz a entrega de potência ser super progressiva de acordo com a marcha e com a velocidade que você está. Por exemplo, o que adianta uma motocicleta dessa ter 100 cavalos em primeira marcha, se você vai acelerar em primeira, ela vai empinar ou ela vai distracionar e os controles eletrônicos eles têm que ficar toda hora intervindo na potência. Então, com o acelerador eletrônico e a ECU controlando o quanto a borboleta, o quanto de ar e o quanto de combustível vai entrar para dentro do motor, você consegue ter um controle de potência que seja muito mais assertivo, independente da velocidade que você tiver, independente das condições de aderência que você tiver, independente da inclinação que a moto tiver. Então tudo isso funciona em conjunto, analisado por uma MU de 6 eixos, para quê? Para que a moto possa te entregar, para que o motor possa te entregar o máximo de potência possível, de acordo com todas as condições que você tiver, de inclinação, de aceleração, de aderência, sempre o máximo de potência possível, sem fazer a roda traseira patinar. E é claro que eu não poderia falar do motor sem mostrar o ronco da máquina para vocês, né? Vamos dar partida aqui. Caião, vem aqui perto do escape. Aquele ronco bem característico de motores Honda, bem chorado. Ah, vocês estão vendo que a bolha da moto aqui está toda cheia de bicho. Aqui nós andamos uma boa distância em estrada com essa moto, mas o que eu queria chamar a atenção é sobre a regulagem manual da bolha, que você pode ter um comprimento de bolha diferente através dessa regulagem manual. E eu falo para vocês com a experiência de ter usado essa moto aqui, o acionamento é bem simples e eu gosto do acionamento mecânico, e esse acionamento em especial a 100, 110 km por hora você consegue mudar a altura da bolha com a moto andando, não precisa parar, você coloca a moto no piloto automático ali e é simples, é bem rapidinho, tira as mãos ali, ajusta no lugar seguro, é claro. Mas o que eu queria destacar é que nessa posição mais baixa, mesmo eu com 1,90 m, a bolha frontal ela consegue deslocar o ar de uma maneira onde o vento bate em que altura? Com a minha altura, 1,90 m, o vento bate aqui na altura dos olhos. Mas com a bolha na posição mais alta, eu desloco todo o ar, 100% do ar, e isso é muito bom, principalmente em condições de chuva. Você praticamente nem toma chuva. Todos os bichos, besouro, tudo pega na bolha e nada pega no capacete. Então, nessa posição mais alta, eu consigo deslocar 100% do fluxo de ar para a parte de cima do capacete, ou seja, não bate vento, não bate bicho, não bate chuva. É uma coisa extremamente eficiente a proteção aerodinâmica que a Africa Twin traz para um piloto, mesmo tendo 1,90 m de altura. E ainda falando sobre a potência do motor 2 cilindros da Africa Twin, muita gente vai me perguntar, né? Claro que a moto não foi feita para isso, mas qual é o top speed da moto? Qual seria a velocidade máxima que essa moto consegue chegar? Eu tenho certeza que ela ultrapassaria e muito essa velocidade, mas a Africa Twin 1100 ela tem limitador eletrônico de potência e de velocidade. O máximo que nós conseguimos atingir, claro, em pista fechada, em pista de teste com a Africa Twin, e editor, eu vou pedir para você colocar um vídeo na tela, foram exatos 215 km por hora, mais o limitador de potência e o limitador de velocidade, eles começam a entrar bem antes, perto dos 195, 198 km por hora, você já sente que a moto ela vem lançada com toda a potência, e quando ela chega próximo de 195, 198, a moto ela começa a fechar a borboleta e ela começa a diminuir bastante a potência, então ela só atinge esses 215 km por hora em condições de reta muito grande ou embaixada. O normal dela ali, antes de entrar a restrição de potência, é próximo de 195 km por hora. Então bora lá, pilotos, junto comigo para esse review completo da novíssima Africa Twin 1100 cilindradas, versão Adventure Sports
e nesse caso aqui em específico com transmissão automática por acionamento de dupla embreagem, câmbio automático ou automatizado, como vocês queiram dizer. O acionamento do câmbio aqui é bem diferente, é uma moto automática, ou seja, não tem manete de embreagem tradicional aqui do lado esquerdo. Esse manete que vocês estão vendo é do freio de mão. Essa moto tem freio de mão e ela tem uma segunda pinça ali no disco traseiro que faz só o acionamento do freio de mão, que ajuda nessa situação, por exemplo, que eu tô com a moto aqui numa descida, você aciona o freio de mão e você pode tirar as mãos do guidão e não precisa ficar com esse pé no freio traseiro para a moto não subir e descer. Para engatar a moto é muito simples. Para engatar uma marcha aqui, ó, letra N simbolizando o ponto morto da moto, ou o neutro, literalmente, né? Para engatar nós temos duas opções nesse câmbio: clicar na tecla D, vocês estão vendo que acionou ali, modo drive e primeira marcha engatada, ou eu posso também acionar a tecla AM, que seria a transmissão manual. Some aqui a nomenclatura, que o câmbio está no modo D e agora ele está no modo manual. Por enquanto eu vou deixar no modo D aqui para vocês poderem entender junto comigo como funciona essa moto, e é super curioso, né? Vocês estão vendo que a moto ela sai andando sem a gente usar a embreagem, literalmente, porque a moto ela é automática. Até se acostumar com isso demora um pouquinho. Sempre que você vai sair com a moto já é um vício você puxar a embreagem e pisar aqui na alavanca do câmbio. Essa moto ela é automatizada, não tem isso. Então apertou o botão D aqui, a moto ela já está engatada, a primeira marcha, ó, sem a mão, é só acelerar, a moto já vai saindo igual um carro automático. Vou colocar aqui primeiramente no modo drive, e o modo drive depois ele pode ser reconfigurado através de 3 modos de mudança de marcha: Sport 1, Sport 2 e Sport 3. E esses 3 modos de mudança de marcha, eles mudam totalmente a maneira como a central eletrônica da moto, como a ECU, controla a troca de marcha. É uma moto que ela é extremamente leve, extremamente dinâmica, fácil de tocar, não mostra que está na velocidade que ela está. Tem que estar sempre atento no painel aqui para não exceder o limite de velocidade da pista. Eu vou manter aqui 110, 120 km por hora, que é o limite da rodovia, e vou conversando com vocês e falando sobre todos os detalhes da Africa Twin. É claro, eu tenho que falar muito do câmbio automático. É uma moto extremamente complexa, é uma moto extremamente tecnológica. Então preparem-se para um vídeo bem longo, porque esse vídeo aqui a gente vai falar absolutamente tudo sobre todos os detalhes técnicos da Africa Twin. É uma moto, como eu disse para vocês, super tecnológica. E o meu ponto de vista é que hoje o ápice da tecnologia nas motocicletas não está mais chegando primeiro nas motos esportivas, ele está chegando primeiro nas motos Big Trail. Um grande exemplo é a Africa Twin, que tem, eu acho que é a única opção aqui no Brasil com câmbio automatizado, com câmbio por acionamento de dupla embreagem. Eu vou falar bastante para vocês sobre esse acionamento, que basicamente funciona com 2 pacotes, 2 sanduíches de embreagem. Um conjunto de embreagem está engrenado agora nesse momento, e o outro conjunto de embreagem ele já está com uma marcha pré-selecionada, pré-engatada e pré-acoplada. Ou seja, é um câmbio de dupla embreagem que é derivado dos carros esportivos. Quem já andou em qualquer carro esportivo que tem acionamento de câmbio por dupla embreagem sabe o quanto é rápido. Essa moto ela conta com um motor de 1084 cilindradas, exatamente, um motor bicilíndrico da Africa Twin 1100. Motor que gera 99 cavalos a 6.500 RPM e 10,5 kg de torque a 7.500 RPM. Uma moto bem leve, um conjunto que pesa 206 kg na versão manual e 10 kg a mais nessa versão aqui que tem o câmbio automático. É uma moto que ela divulga peso a seco, ou seja, é sem os fluidos e sem os líquidos. A quantidade do tanque aqui, capacidade do tanque de combustível é de quase 25 litros, 24,8 litros. Isso traz um alcance, uma autonomia muito boa para a moto, que nessas condições aqui de viagem, 110, 120 km por hora, é muito econômica, mas muito econômica. Eu tenho feito algumas médias próximas aqui de 20, 22 km por litro andando nessa velocidade, e numa tocada um pouco mais esportiva, uma tocada um pouco mais racing, próxima aí dos 15, 16 km por litro, comparado às concorrentes. É uma moto que é realmente bem econômica, e se tratando de um tanque de quase 25 litros, traz um alcance tranquilamente próximo aí de 500 km, dependendo da tocada. O painel dessa moto é um capítulo à parte, né? Um painel que
tem 6.5 polegadas, é um painel duplo e o display de baixo traz as informações mais básicas: velocidade, marcha engatada e a quilometragem. O painel de cima ele tem várias e várias funções. Esse painel ele é literalmente um capítulo à parte. A própria Honda disponibiliza no site oficial aqui do Brasil um simulador para você entender melhor quais são as funções da moto e para que você possa explorar a parte tecnológica, que ao meu ver, como eu já falei para vocês, nessa moto aqui é muito grande. Pouquíssimas motos no mundo e pouquíssimas motos que eu tive a oportunidade já de pilotar tem tanta tecnologia embarcada quanto a Africa Twin tem. Sistema de controle de tração extremamente complexo, sistema de IMU completamente diferente com 6 eixos. Então a todo momento a IMU está fazendo a medição de vários sensores e vários atuadores em 6 eixos dessa motocicleta para que você possa usar a máquina de maneira segura. O ABS dessa motocicleta é um ABS inteligente que ele, baseado nas informações da IMU, ele consegue entender e devolver para você qual é a potência que você pode usar em determinadas condições de aceleração, inclinação em curva. Então é um ABS que, se você entra numa curva, por exemplo, e precisa de uma frenagem de emergência, mesmo com a moto curvando, deitada, ele vai te proporcionar segurança na frenagem, ele vai parar a moto da maneira mais rápida possível, mas te entregando também o máximo de segurança. O painel dessa moto ele tem aqui no dash central um display de velocidade, conta-giro em cima dele. As marchas aqui elas vão no limitador a próximo de 8.500 RPM, ó, segunda marcha. Olha o que aceita de redução de marcha, meu. Primeira marcha, ó, limitador, ó, modo manual, acelerou. Se eu não troco a marcha aqui nos pedal shift, ó, ela vai literalmente no limitador, ou seja, o modo manual, a moto ela fica literalmente manual. Se você não troca a marcha vai no limitador. E esse modo manual é muito legal para quem quer uma tocada mais esportiva, quer ter uma conexão ainda maior com a motocicleta. Para você que não quer ter o trabalho de ficar aqui mexendo nos pedal shift, nos dois botões, no indicador ou no polegar para trabalhar com o câmbio, simplesmente você pode acionar aqui o modo drive e a moto ela vai trocar as marchas sozinho. Ah, Murilo, eu quero ter uma condução um pouco mais esportiva, mas eu não quero trocar a marcha através dos pedal shift. Então você vai ter a opção aqui do Sport. Então tem o modo Sport 1, modo Sport 2, modo Sport 3. Cada modo desse Sport ele vai trazer uma característica de troca de marcha em determinada faixa de rotação, dependendo do que você solicita de potência aqui, dependendo do que você solicita de abertura no TPS. Então, por exemplo, eu estou de sexta marcha, vamos simular aqui uma ultrapassagem no modo Sport, vamos virar a mão 100% e vamos ver como a ECU controla as trocas de marcha do câmbio para que a gente tenha o máximo de performance possível. Ó, virou a mão, eu estava de sexta, a moto baixou uma terceira marcha, 7.500 RPM trocou, quarta marcha, 7.000 RPM trocou e a moto já está próxima aqui de quinta marcha do limitador de velocidade. É uma moto que tem velocidade final de painel aqui em 215 km por hora, porém o limitador de velocidade ele entra bem antes do que isso. O limitador de velocidade ele começa a entrar próximo dos 195 km por hora, independente da marcha que você tiver. Próximo de 195 a moto praticamente já não tem mais potência, porque ela tem um limitador de velocidade que atrasa pontos de ignição e que fecha a borboleta, consequentemente tira muita potência da moto. Uma moto que gira 8.500 RPM em todas as marchas, mas em quinta marcha, em sexta marcha ela não consegue girar tudo isso. Por quê? Porque o limitador de potência ou o limitador de velocidade ele entra muito antes. E aqui nós temos 4 modos de pilotagem: o modo Tour, o modo urbano, o modo gravilha, que seria o modo de terra. Até, editor, põe na tela um videozinho que eu fiz num passeio andando com essa moto na terra, um passeio breve.
Meu, como passa fácil, como passa fácil. Que moto boa de terra, leve, fácil de andar, literalmente. E esse modo gravilha é um modo de pilotagem específico para terra. Você vê que o controle de tração vem funcionando perfeitamente. Assim que a moto ela começa a perder tração na terra, já tem um corte de potência, você já retoma a aderência, mesmo num piso desse aqui, ó, de cascalhão de terra batida. Come a terra, literalmente, a moto come a terra. Pessoal, o teste de motocicleta Big Trail na terra sempre é um teste um pouco mais perigoso. Então é uma moto que foi cedida para nós pela Honda Freire Motos de Marília. Então gostaria de agradecer ao time da Freire Motos de Marília por ter nos emprestado essa moto para que nós possamos fazer um teste. Então foi um passeio bem tranquilo numa estrada de terra. Até encontrei uns cavalos ali, uma turma passeando de fim de semana. Mas foi um teste bem breve que eu fiz na estrada de terra, andei próximo ali de 10 km só. E é uma moto que tem um apelo off-road muito grande. É uma moto que eu falo que literalmente come estrada de terra. Se eu fosse classificar as motos Big Trail hoje do mercado, que tem o maior apelo para pistas off-road, com certeza a Africa Twin estaria em primeiro lugar, bem próximo ali da KTM 1290 modelo R. Falando ainda sobre os modos de pilotagem, o Gravilha é o modo terra, onde ele te traz uma entrega de potência um pouco mais progressiva, é um ABS off-road, um controle de funcionamento de embreagem aqui um pouco diferente do sistema tradicional, onde a embreagem ela fica um pouco mais reativa, porque as embreagens, os pacotes de embreagem aqui dessa moto, eles são controlados pela eletrônica da moto, pela ECU. Então na terra a gente tem que ter um controle um pouco mais agressivo do funcionamento da embreagem. E aqui eu vou ter o modo de usuário 1, usuário 2, e aqui nesse modo eu mesmo fiz a configuração que eu achei mais ajustada para o meu uso da motocicleta. Se você achar que o urbano não funciona legal para você na cidade, que o Gravilha não funciona legal para você para terra, ou que o modo Tour não funciona legal para você para pista, você pode configurar o seu igual eu fiz aqui, ó. Então eu configurei ele de uma maneira um pouco diferente. O meu ABS ele está funcionando só na roda dianteira. O sistema de controle de tração eu deixo ele na menor intensidade possível, eu deixo ele na intensidade número 1. Eu posso desligar andando também, ó, eu seguro apertado para o lado esquerdo, ele vai para o 0.
o anti-wheel também, posso desligar e posso pôr no zero. A pré-carga, que vai determinar qual o funcionamento da suspensão e como a suspensão vai absorver e devolver os impactos. Então eu estou sozinho na moto, praticamente sem nenhum peso, então um capacete só. E essa letra G aqui no canto inferior, do lado esquerdo do dash, é um sistema que controla como a embreagem vai acoplar ou desacoplar. É um sistema que pode trazer uma pilotagem de uma maneira um pouco mais agressiva, digamos assim. Ele vai trazer um comportamento de embreagem, uma maneira da embreagem acoplar um pouco mais agressiva. Então, como eu estou passeando aqui, eu estou com o G ali desligado, mas você pode ligar andando também, não tem problema, é só estar em cima da opção ali, clicar do lado direito, deixar em ativo, confirmar com a tecla Enter, e agora o acionamento da embreagem, tá vendo aqui, ó, ficou azulzinho. Então agora o acionamento da embreagem ele fica um pouco mais agressivo. E agora uma observação que eu gostaria de fazer é a quantidade de teclas que essa motocicleta ela tem aqui no punho de luz do lado esquerdo, e é um pouco complexo, e até pegar o jeito aqui do punho esquerdo e você poder entender o que cada tecla, qual é a função de cada tecla, demora um pouquinho, mas depois que você pega o jeito é bem intuitivo, é bem simples, e você tem várias teclas de atalho aqui, basicamente farol alto no indicador na parte de cima. Aqui nessa tecla pequena superior você controla o volume do intercomunicador, você consegue, essa moto ela tem sistema exclusivo Apple CarPlay e Android Auto, é uma das poucas motos no mundo que tem conectividade com o celular dessa maneira tão simples igual essa moto tem. Aqui você tem o ajuste de volume dos fones de ouvido. Aqui é uma tecla de atalho, aqui é um joystick direcional para cima e para baixo. Tecla entra, aqui você troca as músicas, vai para frente, vai para trás das músicas. Aqui é uma tecla de voltar, onde você volta uma tela aqui do dash. Buzininha, pisca-alerta, e aqui você tem o indicador de acionamento de indicação lateral de sinaleira, seta direita e seta esquerda. E essa moto que tem toda a parte de iluminação 100% em LEDs, tanto lanterna traseira, farol dianteiro, sinaleira, setas, tudo nessa moto é 100% em LED. Olha que legal, ainda bem que a gente está na Castelo aqui, não tem pedágio, né? Eu sou conhecido por esquecer de pegar o dinheiro para pagar o pedágio nas viagens, mas dessa vez eu peguei, porque na Castelo não paga, mas na rodovia ali logo à frente acaba pagando. E olha como funciona perfeito o câmbio, quarta, quinta, 70 por hora, já sexta, quase 80 km por hora, a gente já está com a última marcha engatada. É muito admirável a capacidade que a programação desse câmbio ela foi feita, a expertise e o conforto que esse câmbio automático traz para pilotagem, tanto esportiva quanto uma pilotagem touring, igual nós estamos fazendo aqui, é muito legal. A maneira como o câmbio funciona, a suavidade de acoplamento entre uma marcha e outra, a maneira como as embreagens trabalham, é muito legal. Eu fiquei muito feliz mesmo em poder entender como funciona o câmbio automático da Africa Twin. Era uma grande dúvida que eu tinha, se a moto ainda teria aquela conexão entre a máquina e o piloto, de realmente trocar a marcha e embrear. Eu quando ouvi falar sobre motos automáticas, eu falei, pô, meu, não vai ser legal. Mas eu fiquei muito surpreso em saber e poder entender e poder mostrar para vocês que realmente, se você não teve oportunidade, eu convido vocês a fazer um test drive. Toda a concessionária Honda praticamente do Brasil tem uma moto dessa disponível para test drive. Se você for na região de Marília, a Honda Freire Motos tem essa moto, exatamente essa moto que eu estou andando agora, com exatos 1.500 km disponível para que você possa entender um pouco mais do funcionamento aqui da Africa Twin. Do lado direito e no punho de luz direito, as teclas são bem intuitivas. A tecla de start aqui para você ligar a moto, neutro para você desengatar a motocicleta, claro que só é permitido com a motocicleta parada, modo manual e modo drive ou modo drive esportivo. Piloto automático da motocicleta está aqui embaixo, é uma tecla de acionamento, e um toque para cima você seta e está acionado o piloto automático. Então você pode tirar a mão aqui do punho do acelerador e manter a velocidade estável. Murilão, até que velocidade o piloto automático da Africa Twin ele arma até 160 km por hora. Uma coisa que eu achei que fez falta nessa moto, principalmente ontem que eu peguei a moto para poder entender um pouco do funcionamento do punho à noite, falta uma iluminação aqui na moldura
das teclas, principalmente numa moto que tem tantas teclas assim. Sim, elas são intuitivas, elas têm vários atalhos, mas eu acho que uma coisa bem interessante que faltou nessa moto, que facilitaria realmente no dia a dia, no uso da moto, seria a iluminação nos dois punhos de luz, tanto no direito quanto no esquerdo, mas principalmente aqui no esquerdo. A bolha frontal dessa moto, vocês estão vendo que ela tem um acionamento mecânico, regulagem mecânica. Vou travar a velocidade que vocês verem, ó. Aqui ela está na posição mais alta e aqui na posição mais baixa. Talvez até o áudio do meu microfone tenha ficado um pouco mais distorcido em função de pegar mais vento realmente aqui na parte frontal do capacete, e você pode destravar e subir a posição da bolha. Esse acionamento, pessoal, pode ser feito sim com a moto andando, com o piloto automático, não tem problema. Muita gente tirou a mão do guidão e tal, mas é uma situação onde tá tudo 100% controlado. Então você pode destravar aqui as travas da bolha, descer a bolha e subir, e a diferença na proteção aerodinâmica é bem grande. Por exemplo, a bolha na posição mais baixa, eu que tenho 1,90 m, o ar ele pega bem na parte frontal da viseira, e quando eu levanto na posição máxima, eu consigo ficar completamente protegido. Eu vejo, eu sinto o fluxo de ar, ele passar pela parte de cima do capacete, com certeza numa situação de chuva. Pouca água eu vou tomar nessa moto aqui, porque a proteção aerodinâmica aqui, em função dessa regulagem que nós temos aqui na bolha, mesmo sendo uma regulagem manual, é muito boa. Então eu espero ter falado basicamente tudo sobre a Africa Twin. Então se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Só inscritos no canal vocês vão receber as notificações para saber quando tem vídeo novo. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau!